Graça e paz, meu amado, minha amada. Mais uma vez estamos aqui reunidos juntos nessa live. Seja bem-vindo, você que já está conectado aí. Seja bem-vindo aí, irmã Marilda, irmã Dena. Seja bem-vindo, Alice, também o João Vitor, Rodrigo, Ágata, Angélica. Sejam bem-vindos a mais esse momento, né? Que nós teremos na presença do Senhor, e eu acredito que vai ser um momento de graça de Deus sobre a sua vida, de entendimento também da sua palavra e da vontade dEle para a tua vida. Quero convidar você aqui, enquanto outras pessoas estão entrando ainda nessa live, eu queria fazer uma oração com você e por você. Você pode me acompanhar nessa oração? Vamos orar então. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, te agradecemos por mais este tempo que teremos diante da tua presença. Oramos para que o teu Espírito Santo continue com muita liberdade em nossas vidas, tocando os nossos corações, ministrando aquilo que está no teu coração ao nosso coração. Pai, eu coloco cada um dos meus irmãos e irmãs, também homens, mulheres que estão também, Senhor, nos acompanhando aqui, jovens, adolescentes, aqueles que ainda entrarão nesta live, que estejam, Senhor, debaixo desse teu cuidado, desse teu zelo, desse mover do teu Espírito, e que a tua palavra, Senhor, seja entendida, recebida, e que ela fique, Pai, gravada em cada coração, para que o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, o teu nome seja engrandecido, e o teu povo, Senhor, seja alinhado ao teu coração, às tuas vontades. Aqueles que ainda, Senhor, não entregaram a vida para ti, que ainda não têm um relacionamento íntimo contigo, eu oro para que, estando, Senhor, nesta live, sejam tocados de uma forma muito forte, profunda, para que também, Senhor, tenham o desejo, tenham, Senhor, aquela vontade, Senhor, profunda de estar contigo e viver para ti. Em nome de Jesus eu oro, agradecido a ti, e nós dizemos amém. Amém? Nessas lives de quinta-feira eu tenho falado sobre fé. O meu desejo é que você esteja sendo abençoado com esta palavra. Porque a fé, nós já vimos, a fé ela é o que movimenta, é o que coloca a nossa vida espiritual em funcionamento. Então a fé é importantíssima. Inclusive, é bom lembrar, mais uma vez, que sem a fé, na verdade, nós não estaríamos diante do Senhor, nós não estaríamos professando a nossa fé em Cristo. Então, a fé ela é extremamente importante, essencial. Na verdade, a fé ela é tudo. Então, eu tenho aqui ministrado a vocês nesses dias de quinta-feira sobre fé, mas fé na prática, a fé em funcionamento. Então, eu quero começar aqui com você. Quero que você abra comigo aí na carta aos Romanos, no capítulo 1. Quero ler com você aqui na Bíblia, no capítulo 1 de Romanos, no versículo 16 e versículo 17. Abra a tua Bíblia aí e me acompanhe. Amém? Diz assim no versículo 16 e o versículo 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então isso é muito interessante.
lembrando algumas coisas com você nesse momento. Mas o justo viverá pela fé. Então, aquele que está em Cristo, aquele que entregou sua vida para Jesus, este deve viver pela fé. Porque pelo Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. O Evangelho nos revela a justiça de Deus através de Cristo. Fomos justificados perante o Senhor através de Jesus. Isso aconteceu, como que isso aconteceu? Isso aconteceu pela fé. Essa justificação perante Deus através de Cristo Jesus foi pela fé. No que o Evangelho das Boas Novas nos revelou. O Evangelho das Boas Novas nos foi revelado. Então a nossa vida, essa nossa nova vida, a vida que temos em Cristo, ela iniciou-se pela fé no Evangelho. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? Eu estou lembrando algumas coisas que já falei em outras lives. Nossa vida iniciou-se pela fé no Evangelho, mas nos é declarado que é de fé em fé. Porque o justo, o justificado, vive pela fé. Então, inicia-se na fé e desenvolve-se a vida cristã na prática da fé. É isso que nós precisamos entender como cristãos, que é de fé em fé. A nossa vida é baseada na fé. Então ela precisa ser desenvolvida na fé. Em Provérbios, no capítulo 4 e versículo 18, diz o seguinte: mas a vereda, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A prática da fé, ela é uma progressão. A prática da fé nos levará a esta progressão na vida espiritual. Como a luz da aurora que brilha, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A prática da fé é uma progressão no cumprimento da vontade de Deus. E isso é muito importante, porque nós como igreja, nós estamos aqui para cumprir, não a nossa vontade, mas cumprir a vontade de Deus. Então essa progressão de fé em fé, e também como a luz da aurora, brilhando mais e mais, até chegar a ser dia perfeito, nos levará a essa progressão do cumprimento da vontade de Deus. Agora eu pergunto para você, irmão Walter, você que está aí nos assistindo aí, Deus abençoe em nome de Jesus, irmão Gilberto, irmã Leila, sempre conosco aqui, o irmão Elias, o irmão Sandro, Eliane, sempre presente também, um abraço, irmã Eliane. João Gomes, de Deus. A pergunta que eu faço é o seguinte: você, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, jovem adolescente, você, como igreja, como cristão, você deseja cumprir a vontade de Deus? Eu acredito que sim, eu acredito que você deseja isso, eu acredito que você anseia por isso. Então essa progressão de fé em fé, ou podemos dizer, de glória em glória, vai nos levar diretamente para cumprirmos a vontade de Deus. Essa progressão também, ela nos leva a uma caminhada a sermos mais parecidos com Cristo
E isso é maravilhoso. Você quer ser mais parecido com Cristo? Você quer ser mais parecido com o seu amado? De fé em fé, caminhada na prática da fé, vai nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. Porque a vida de fé em fé é uma vida de comunhão, de intimidade com Cristo. Eu falo, às vezes, quando estou ministrando, sobre quanto mais você anda com uma pessoa, quanto mais você tem comunhão com essa pessoa, quanto mais intimidade você tem com uma pessoa, mais parecido com ela você fica. Não é verdade? Você que é casado, você tem essa experiência. Quando você casou, você era você. Com características parecidas com as dos teus pais. Mas depois que você casou, depois de um tempo, você já é uma mistura sua com o seu cônjuge. Quando você também caminha muito com uma pessoa, você anda muito com amizade com uma pessoa, você começa a ficar parecido com aquela pessoa. Você já ouviu algum comentário ao seu respeito, dizendo, mas você está tão parecido com fulano, com ciclano. Por quê? Porque você desenvolveu uma caminhada, uma intimidade com esta pessoa. Então, de fé em fé, eu entreguei minha vida para Jesus pela fé. Para ter uma vida de intimidade com Ele. E para eu viver esta vida de intimidade com Jesus, eu preciso desenvolver isso na prática da fé. E a cada dia eu vou ficando mais parecido com Ele. Como diz em Efésios, capítulo 5, versículo 1, que diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O desejo do Pai, o desejo do Filho, o desejo do Espírito Santo, é que eu e você sejamos parecidos com Ele. Viu, irmã Arailde? Ele deseja que sejamos parecidos com Ele, irmã Miriam. Irmã Viviane. Você consegue entender isso, assimilar isso? Porque a nossa vida com Cristo deve ser assim, no desenvolver de um relacionamento com Ele pela fé. Pela fé. Brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, até aquele dia em que estaremos eternamente com o perfeito, que é Jesus. Um dia nós estaremos com o perfeito. O nosso desejo deveria ser que quando estivéssemos perto dele, diante dele, na eternidade, nós possamos olhar para ele e ver muito dele em nós. Você tem esse desejo? Você tem essa ambição? Sabe, a ambição, ela tem o seu lado ruim, mas ela também tem o seu lado bom. A palavra nos ensina a não ambicionarmos as coisas deste mundo, as riquezas deste mundo. Mas nós podemos ambicionar sermos parecidos com Cristo. Sermos parecidos com Jesus. Sabe quando você está diante de alguém que você ama, de alguém que você tem intimidade, de alguém que você seguiu, e olhar para esta pessoa e ver que você tem muito dela em você. E Jesus nos resgatou, Ele nos tirou do império das trevas para o reino de luz, para que eu e você fôssemos parecidos com Ele.
que nós pudéssemos olhar para Ele e ver muito dele em nós, e Ele também olhar para nós e ver muito dele em nós. Isso é viver uma vida na prática da fé. A fé na prática. Por que é importante? Por que é importante viver fé na prática? Não apenas uma fé declarada por lábios que tem um certo entendimento sobre fé. Porque se alguém perguntar para você se você é um homem de fé, uma mulher de fé, se perguntar para você, jovem, se você é um jovem de fé, se você é um adolescente de fé, provavelmente você vai declarar, sim, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, eu sou um jovem de fé, eu sou um adolescente de fé. Mas, por que a fé é importante? Eu quero ler com você alguns versículos, não vou ler todos porque são muitos. Eu quero ler alguns versículos da carta aos Hebreus. Abra comigo aí, Cartas aos Hebreus, capítulo 11. Esse capítulo, ele é conhecido como a galeria da fé. Deixa eu ver aqui se eu acho. Hebreus, acredito que ele não sumiu da minha Bíblia, achei. Hebreus, capítulo 11. Eu quero desafiá-lo e também incentivá-lo a ler esse capítulo de Hebreus, capítulo 11, pedindo ao Espírito Santo que traga revelação para você do que realmente o escritor desta carta quis ensinar a nós. Capítulo 11, versículo 4 diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, porque por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui está falando de Abel. Agora vamos aqui passar pelo versículo 5, diz: Pela fé Enoque foi tomado, foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de ver agradado a Deus. Nós sabemos aqui, nós já falamos que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja só, Enoque não provou a morte, ele foi trasladado, ele foi tomado, porque ele era o homem que andava com Deus. Deus se agradou dele, então Deus o tomou para si. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Fé, a fé. Versículo 7. Pela fé Noé, falei isso também em uma live, em uma dessas lives. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda se não viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, lembra? Pelo menos 100 anos trabalhando na arca, para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então veja só, versículo 7, já li, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Olha aí, amados. Veja só, que fé, que exercício da fé, que prática da fé. Versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. José estava vivendo no Egito, ele sabia que o povo ia ser colocado em escravidão por 430 anos mais ou menos, e depois seria liberto pelo Senhor através de Moisés, e ele dá ordem
Ele dá ordem dos seus ossos que estavam ali no Egito para que levasse para a terra prometida. Olha só. 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Aqui fala do testemunho dos pais de Moisés, Arão e Joquebede, um casal de fé que não temeram o decreto do rei que havia proclamado a morte de todos os meninos. E eles então esconderam Moisés. E se nós conhecemos a história, depois ela coloca Moisés, em um cesto no rio Nilo. Isso é fé. Fé na prática. 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha aí, amados. Moisés, um homem que praticou a fé no chamado que Deus tinha para ele. Olha só, vamos ler aqui o versículo 35 ao 40, que também é interessante. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Meu Deus! Mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Olha o testemunho que esses homens alcançaram, essas mulheres alcançaram. Pessoas das quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós vemos aqui um testemunho de homens e mulheres de fé. Amém, meu amado? Amém, irmã Rosana? Amém? Veja só, por que a fé é importante? A fé na prática é importante, porque nós precisamos entender isso, para podermos viver essa fé em prática. Na prática, na verdade. A fé, na verdade, aqui, está relacionada com o estilo de vida. Guarda isso. A fé destes homens, destas mulheres que nós acabamos aqui de ler, o testemunho que o escritor de Hebreus dá, tem a ver com um estilo de vida. É um estilo de vida. Um estilo de vida de prática da fé. Veja só. A fé destes homens, destas mulheres, não era uma fé para ser curado. Calma, calma. Eu vou explicar, tá bom? Eu vou explicar ainda, irmão Vardelei. Ainda vou explicar. Irmã Mali Berbere, glória a Deus, aleluia. Eu vou explicar. Espera um pouquinho. Mas veja só. A fé destes homens, dessas mulheres, não era uma fé para ser curado. Não era uma fé para ser liberto de espíritos malignos. Não era uma fé para apenas prosperar ou coisas do tipo. Não. Não era. Você consegue entender isso? Leia Hebreus capítulo 11. Leia com atenção, com carinho. Leia, pedindo ao Espírito Santo que te traga a revelação. Porque a fé desses homens e dessas mulheres não era em busca de curas, libertações e de uma prosperidade
Não, amados. Não que isso seja errado. O pastor não está dizendo que isso é errado. Não, não é errado, não é errado, não é errado. Não é errado buscar cura, não é errado buscar libertação, não é errado buscar prosperidade. Não, não, o pastor não está dizendo que isto é errado. Não. Busque e peça estas coisas com fé em nome de Jesus. E você receberá. Você vai receber. E eu estou dizendo aqui, se você está precisando, busque essas coisas. Amém? Mas há algo mais excelente do que isso. Vou repetir, irmã Rosaura. Há algo mais excelente do que isso. Do que receber uma cura, do que prosperar, do que ter alguma porta aberta. Há algo mais excelente. Algo mais excelente. Jesus diz, né? Batei, batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Ele fala sobre isso. Mas ele leva esse ensinamento dele a um outro nível. Quando ele fala que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que são as necessidades dos nossos filhos. Ele diz, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Você consegue entender isso, meu amado? Você consegue entender isso, irmã Vanessa? França, você consegue entender isso? Irmã Selma, Andressa, consegue entender isso? Jesus está falando, batei, batei, e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Olha só. Pedi, pedi e vos será dado. E ele fala das necessidades de um pai, ele fala das necessidades dos filhos que são supridas pelos seus pais. Agora, veja só. Ele diz o seguinte, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. O que os filhos de Deus necessitam? O que realmente eles precisam? Do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também nos fala de algo além do que curas, do que prosperidade, do que libertações. O Espírito Santo fala de algo sobrenatural. Você consegue entender isso? O Senhor Jesus, Ele sempre está querendo nos tirar deste plano terreno para o plano do reino, o plano celestial, o Espírito Santo, o Pai, o Filho. Você consegue entender isso? Então, realmente há algo mais excelente. E esse algo mais excelente é a prática da fé. A prática da fé, meu amado. A prática da fé. Olha, a fé para curas, libertações e soluções de problemas é para os necessitados. Calma aí, também vou explicar para você, meu amado, minha amada. Amém? Vou explicar, irmã Cíntia. Olha só, vou repetir, porque eu gosto de repetir, porque repetindo fica mais grudado aí no seu coração, na sua mente. Veja só, fé para curas, libertações e soluções de problemas é para os necessitados. E eu quero aqui reiterar, se você está necessitado, peça a Ele com fé e receba em nome de Jesus. Inclusive eu quero dizer para você, está doente, receba agora a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus, que o Senhor venha com o seu poder, com a sua graça, com o seu amor, com a sua bondade, trazendo soluções para os teus problemas em nome de Jesus. E se você é fiel ao Senhor, se você tem sido uma pessoa que tem se submetido ao Senhor, que você seja uma pessoa próspera, em nome de Jesus. Receba aí. Amém? Amém?
Mas, vou repetir, a fé para estas questões é para os necessitados. Amém? Agora veja bem, se eu disser que eu não sou um necessitado, eu estarei mentindo. Todos nós somos necessitados. Todos nós necessitamos de uma cura, necessitamos de um agir de Deus para Ih, meu pai, essa palavra está aqui, ela está bem travada aqui na minha língua. Ele quer, me ajuda aí, amados. Ele quer trazer solução. Aí, ó, consegui, amém. Ele quer trazer solução para os nossos problemas, amém. Veja só, em algumas ocasiões, Jesus perguntava ao doente. Ele perguntava assim: o que você quer que eu faça? Você que lê aí a Bíblia aí, ou você que já assistiu algum filme relatando a vida de Jesus, você já viu esta cena também. Algumas vezes ele chegava para a pessoa que estava enferma e dizia: o que você quer que eu faça? E a pessoa, ela declarava: eu quero enxergar, eu quero andar, eu quero ser limpo da lepra e muitas outras coisas. E Jesus curava essa pessoa e dizia: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Então a fé está envolvida aqui. Amém? A fé está envolvida nessa situação. Mas esta fé é a fé que supre as minhas necessidades e supre as suas necessidades. Está começando a entender? Está começando a entender? Olha só, Jesus perguntava para alguns enfermos: o que você quer que eu faça? Consegue entender? É onde o Senhor nos pergunta. Esse aspecto da fé é onde o Senhor nos pergunta. Pergunta para mim, pergunta para você. O que você quer que eu faça? Agora, quando nós falamos da prática da fé, nós temos um outro olhar, nós temos um outro prisma da fé. A prática da fé, a fé como estilo de vida, é onde quem faz a pergunta somos nós e não o Senhor. Viu como é que muda a perspectiva? Viu como é que muda o olhar da fé? O propósito da fé? Numa situação, é Jesus que está perguntando: o que você quer que eu faça? No aspecto da prática da fé, é nós que perguntamos para Ele. Nós perguntamos: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Olha, que coisa maravilhosa. Olha que entendimento. Se nós tivermos este entendimento bem claro nas nossas vidas, nós vamos prosseguir de fé em fé, nós vamos prosseguir de glória em glória. Senhor, o que Tu queres que eu faça? Para entender, aqui não é a minha ou a sua necessidade que está sendo suprida. Olha aí. A minha necessidade não está sendo suprida, nem a sua. E sim a necessidade do nosso Senhor. De ter um povo, uma igreja que vive na prática da fé, na prática da sua palavra, um povo que vive no caminho do aperfeiçoamento, de fé em fé, de glória em glória, manifestando a sua santidade na terra. Você consegue ver desta forma? Você consegue entender desta forma? Então a fé
praticada é a fé que diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vamos ver uma declaração de fé do apóstolo Paulo, que nós gostamos muito e usamos muitas vezes, ou com muita frequência. Vamos dar uma olhadinha lá? Está em Filipenses capítulo 4, abre lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, eu vou abrir aqui também, amém? Abra lá, vamos dar uma olhadinha nessa declaração do apóstolo Paulo. Em Filipenses 4, versículo 13. Olha só a declaração. Você, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, você conhece a declaração aqui. Analice, irmã Analice, você conhece a declaração. Paulo diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Quantos aí já fizeram essa declaração aí? Nos digam um amém aqui. Pela internet aqui. Quero ver aqui. Vamos lá, amados. Quem já fez essa declaração aqui? Tudo posso naquele que me fortalece. Quantos? Eu quero ver aqui. Participe comigo. Amém? Amém. Aqui, ó. O irmão Jorge, a irmã Rosana Heleno, a Virgínia, a irmã pastora Claudineia, a irmã Osaide, Rodrigo, Paulinha, Marli, Ágata, Andressa, Elisângela, Marilda, Antônio Carlos, Juliane, Zuleide, meu Deus. Aí, ó, que bênção. Quantos já fizeram essa declaração, não é verdade? Arzemira, Leila, Jordana, Tatiane, Ivone, Daniel Sampietro, e aí vai. Rafael Virgílio, Rosana. Vou parar por aqui, senão nós vamos ficar aqui na live só vendo o amém dos irmãos aqui. Então, para você ver que nós que estamos em Cristo, nós já fizemos muitas vezes essa declaração. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma declaração maravilhosa, não é verdade? Quando declaramos, nos sentimos como heróis, não é verdade? Nos sentimos como heróis da fé. Ei, somos heróis da fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou um herói da fé. Eu sou um herói da fé. Nos sentimos invencíveis. Não é verdade? Você muitas vezes não se sentiu aí o herói da fé, invencível? Mas do que realmente Paulo estava falando? O que realmente Paulo estava dizendo quando declarou: tudo posso naquele que me fortalece? O que ele estava querendo dizer? Então, vamos aqui ler Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11 até o versículo 13. Diz assim: digo isto, o 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz o seguinte: aprendi a viver contente. Ele aprendeu o quê? A viver o quê? Insatisfeito, triste, chateado. É assim que ele aprendeu a viver? Foi assim que Paulo aprendeu a viver? Não, ele diz: aprendi a viver contente. Em quê? Em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Primeira pergunta que eu vou fazer: você consegue ou tem conseguido viver contente em toda e qualquer situação? Você tem conseguido viver em toda, irmã Milene, em toda e qualquer situação? Tem conseguido viver em toda e qualquer situação? E quais eram estas toda e qualquer situações ou situação que Paulo estava declarando?
ser humilhado. Quem fica contente aí de ser humilhado? Alguém fica contente aí de ser humilhado? Alguém aí? Alguém pode declarar um sim aqui? Não, né? Alguém fica feliz em ser humilhado? Paulo está dizendo que ele podia todas as coisas no Senhor porque ele podia ser humilhado ou honrado. Quando ele era honrado também, ele não esmorecia na fé por causa de soberba, de altivez. Ele tanto sabia ser humilhado como honrado. Ter fartura, como é bom ter fartura, não é verdade? Quem gosta de ter fartura aí? Quem gosta de viver na fartura? Poder comer o que quer, o que gosta? Se alimentar com o melhor desta terra, como nos é declarado. Ei, irmão joias, viver na fartura é bom demais, é maravilhoso. Agora, passar fome, aí já é complicado. Aí já é complicado. Ficar contente na fartura é fácil. Ficar contente ao ser honrado é fácil. Agora, ficar contente quando ser humilhado, ficar contente com fome, ter abundância ou ter pouco. Quando você está em abundância, você come o que você quer, você veste o que você quer, você investe no que você quer, você investe em você mesmo. Mas e quando nós temos pouco, que temos que vestir o que tem para vestir? Qual mulher que tem alegria de usar o mesmo vestido todo domingo, todo culto? Eu estou aqui tentando mexer um pouco com você. Você entende? Você ter que comer o que tem. Você usar aquilo que os outros dão para você. Mas Paulo está dizendo aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu aprendi a viver contente em todas estas situações. Agora eu faço uma pergunta para você aí. Hein, irmão Walker? Irmã Marilda, Norma? Uma pergunta. Será que nós agora diríamos com tanto entusiasmo, tudo posso naquele que me fortalece? Será que agora há bastante entusiasmo? Será que há bastante entusiasmo em nós, de dizer, tudo posso naquele que me fortalece? Lembra que nós nós lemos aqui, em Hebreus 11, que muitos homens de fé, mulheres de fé, viveram errantes pelos desertos, nus, vestidos de pele, alguns foram cerrados, outros foram transpassados pela espada. Você entende, meu amado? Será que nós podemos fazer agora essa declaração com tanto entusiasmo? Então faça uma análise da sua vida aí. Analise a sua vida de prática de fé. O apóstolo Paulo fez essa declaração porque a qualidade de sua fé não estava atrelada, ligada a essas situações. A fé do apóstolo Paulo estava alicerçada em um aprendizado crescente na prática da palavra, no funcionamento da fé. A fé de Paulo não estava nas situações que ele vivia,
ou nas honras que ele recebia ou não, ou na roupa que tinha ou não tinha. As situações adversas deste mundo não abalavam a fé de Paulo. Ele continuava contente, porque essa fé estava alicerçada nesse aprendizado crescente na prática da fé. Este aprendizado da prática da fé, no qual ele se submeteu, o fazia caminhar em um relacionamento com Cristo, que o colocava acima de todas as circunstâncias citadas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que esta prática de fé nos leva a este relacionamento com Cristo. E esse relacionamento com Jesus vai nos colocar acima de todos os problemas, de todas as dificuldades. Como algumas vezes nós já cantamos: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus curar ou não curar, Ele é Deus. Se o ente querido vive ou morre, Ele continua sendo Deus. Em todas as coisas, eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A fé praticada de Paulo o colocou em um lugar alto em Deus. Por isso ele pôde declarar: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo alcançou esse nível de fé porque caminhava. Como, amados? Como que ele caminhava? Por que ele alcançou este nível de fé? Porque ele caminhava de fé em fé. Ele não só recebeu a salvação por fé, ele não só recebeu um Salvador, mas ele também recebeu um Senhor. O Salvador fala da nossa fé, na nossa entrega para Jesus, onde nós o recebemos, e também através disso recebemos o perdão dos nossos pecados, mas depois disso vem de fé em fé, porque Jesus é Senhor. Você entende isso, meu amado, minha amada? De glória em glória, brilhando mais e mais, brilhando cada vez mais. Assim era a vida de Paulo, brilhando cada vez mais com os olhos no alvo. Muitas vezes nós não caminhamos numa caminhada de fé em fé, de glória em glória, brilhando cada dia mais até chegar a esse dia perfeito, porque nós tiramos os nossos olhares, ou o nosso interesse, os nossos desejos, as nossas vontades do alvo. Paulo, ele não tirava os seus olhos do alvo. Nós estamos já com a Bíblia aberta na carta aos Filipenses, capítulo 3. Vamos para o capítulo 4. Vamos para o capítulo 4. Capítulo 4, já li numa dessas lives, capítulo 4 não, vamos ficar no 3 aqui, né? Nós estávamos no 4, né? Voltamos então para o 3. Capítulo 3, versículo 12 ao 16, Paulo declara o seguinte: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que alcancemos. Amém? Paulo, ele não tirava os seus olhos do alvo. Ele diz o seguinte: eu
não julgo que já alcancei a perfeição. Paulo não estava dizendo que ele era perfeito ou que ele era perfeito, mas que ele não havia ainda alcançado essa perfeição. Mas uma coisa ele fazia. Ele diz, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo, viu? Prossegue, de fé em fé. Prossigo olhando para o alvo. Jesus era o alvo de Paulo. Jesus é o nosso alvo de prática, de fé. Ele é o nosso exemplo. Amados, nós precisamos, na nossa caminhada de fé, nunca, jamais tirarmos os nossos olhos de Cristo. Ele é o nosso alvo. Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Você entende? Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo. E nós precisamos continuar sempre a nossa caminhada de progressão para o alvo. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso alvo. É Ele que nós temos que seguir. É através dEle e nele e por Ele que nós devemos viver a nossa prática de fé. Eu quero ler aqui Mateus com você, já nós indo para o fim dessa live. Abre aí comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Amém? Capítulo 4, versículo 1. Abra a Bíblia comigo aí, meu amado, minha amada, em Mateus 4, no versículo 1, até o versículo 11. Hoje nós estamos lendo bastante a Bíblia hoje. Amém? Vamos ler então? Diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus, como eu falei, é o nosso alvo, é o nosso exemplo. Jesus, quando foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, Ele nos deu o exemplo. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Quando Satanás, ele vem com algumas propostas para Jesus, em transformar pedras em pães, em pular do lugar mais alto do templo, de prostrar-se e adorar a Ele, recebendo assim os reinos do mundo, Jesus diz, está escrito. Eu vou repetir. Jesus disse, está escrito. Esse é o grande segredo de uma vida de prática de fé. Está escrito. Viveremos de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu vou deixar de novo aqui para ficar bem grudadinho aí no seu coração. Está escrito. Amém, meu amado, minha amada?
Que sejamos homens e mulheres de fé, de prática de fé. Não só a igreja que tem o desejo e a ambição apenas de resolver os seus problemas, trazer solução naquelas questões que nós temos necessidades. Que sejamos a igreja que não só escuta o Senhor perguntando: o que quer que eu te faça? Mas que sejamos a igreja que Ele possa escutar de nós: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E termino dizendo: está escrito. Porque nós viveremos daquilo que sai da boca de Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Nós agradecemos a tua presença aqui conosco. Quero mandar aí um abraço para todos vocês aí, irmã Marisa Batistel, né? Receba aí o nosso abraço, todos vocês, irmão Zaide. Muito bom estar com vocês aqui. Estamos assim com um desejo muito grande de estarmos juntos, reunidos aqui no tabernáculo. Eu sei que isso vai acontecer em breve, né? Nós estamos orando, estamos buscando de Deus estratégia, estamos buscando de Deus sabedoria para fazermos as coisas conforme a vontade dEle. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus. Até mais, meus amados, minhas amadas. Tchau. Deus os abençoe, em nome de Jesus.